pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para você que gosta de assuntos ligados ao esporte e ao movimento. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e estarei junto com ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, Marcelinho. Olá, Rê. Muito bem-vinda, Gabi. A gente está retornando aqui depois dessa série de Olímpicos, né? A gente está retornando para o formato original do programa, comigo, com a Renata, com o Marcelinho, com o convidado emitindo aí essas opiniões. Vai ser uma delícia o programa de hoje. Gabi é uma professora muito querida, muito competente. Vamos conversar aqui sobre dança. Acho que o programa hoje vai ser muito legal. Sem dúvida nenhuma. E, para completar o nosso time, ela, diretamente do Rio de Janeiro, professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Marcelinho, Claudinha. Depois dessas overdoses olímpicas que nós tivemos, né? Noites viradas em claro, né? E esses convidados maravilhosos, voltamos ao nosso formato original. E que bom que a gente está trazendo a Gabi. A Gabi, para mim, ela é uma referência no assunto que nós vamos conversar hoje, além de ser uma amiga. E com ela, eu fui fazer balé não, jazz e dança moderna, balé, jazz, na escola de dança, depois de adulta. Depois a gente vai contar isso durante o programa. Ela realizou um sonho meu, como minha professora também. Então, seja bem-vinda, Gabi. Fantástico, fantástico. Então, galera, não perca. Olha aí, já temos spoiler no nosso programa de hoje. Muito bem, e a nossa convidada é a professora Ana Gabriela Izquierdo. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, Marcelinho. Olá, Cláudia. Olá, Renata. Muito obrigada. É um orgulho para mim estar aqui, contribuindo com vocês de alguma forma, né? Realmente, a Renata falou, nós somos amigas há muito tempo, mas assim, o que nos entrelaçou muito mais, além da gente trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro, é que ela foi minha aluna, né? Há muitos anos atrás. Então, assim, era uma turma que era uma delícia, uma turma de alunas já mais maduras, né? Que não eram crianças, que estavam ali porque queriam, porque estavam ali querendo interagir com a dança, com o movimento, com o sentimento, com tudo isso que a gente vai conversar, que a dança traz para a gente. Eu agradeço muito a vocês poderem estar aqui hoje. A gente que agradece, Ana, a sua presença aqui. Eu já vou fazer a primeira pergunta para você, minha querida. Como é que a dança na escola deve ser trabalhada? Então, olha, a dança, na realidade, ela é, né, a prática corporal do movimento, ela é a corporeidade viva. Ela é aquilo que você interage com o meio, interage com o outro, interage com o seu corpo, né? Isso tudo colocando para fora, através do movimento, você está dançando. Então, nada mais justo do que você incentivar a criança através da criatividade, através dela conhecer o seu próprio corpo e o meio que ele tem, interagindo sempre com os barulhos, com a natureza, com objetos. Então, fazendo com que cada vez mais a criança consiga se movimentar e trazendo o quê? O lúdico, o alegre, fazendo com que ele possa colocar para fora os seus sentimentos. Então, a dança na escola faz com que o aluno consiga ser de forma integral, corpo, mente e a emoção. Isso tudo colocado através do sentimento e do movimento, ele está dançando. Você não precisa saber passos de balé, passos de dança, ser o copia e cole, olhar alguém fazendo e reproduzir para dizer que você está dançando. Através da sua criatividade, do seu repertório motor, né, das suas valências físicas, você sendo estimulado de uma forma criativa, através de música, sem música, através de batidas do coração, respiração, o perto, o longe, o quente, o frio, todas as sensações, você colocando isso para fora, você está dançando. Então, nada mais justo do que, além dos esportes, você incluir a dança para que a criança consiga ter diferentes linguagens, consiga ser melhor alfabetizada, consiga se socializar melhor, consiga interagir melhor, consiga falar melhor, consiga perder um pouco, às vezes até,
da sua timidez. Uma criança que dança, ela consegue se expressar melhor, tanto na fala, quanto às vezes na escrita, ou até mesmo com o outro, entendeu? Então, assim, na minha opinião, não sou dona da verdade, mas aquilo que eu acredito, que eu faço na minha vida profissional, é isso. Não, sensacional. Você começou a falar e a gente ainda está com a Olimpíada fresca na nossa cabeça. Eu lembro dos atletas brasileiros e outros atletas, né, que ficavam dançando antes das suas provas, Raíssa Leal, o Pio do atletismo, né, e outros. Então, assim, é fantástico isso que você acabou de falar, Ana. Muito, muito bacana mesmo. Claudinha, qual a importância do ritmo para o movimento? Gente, o ritmo, na verdade, é o elemento básico para que a gente construa um mundo temporal estável. Então, se a gente for pensar em termos de estruturação temporal, o ritmo, tudo passa pelo ritmo, né? Ele é o principal elemento. E é interessante como, à medida que a criança vai se apropriando do ritmo, ela vai organizando seus próprios movimentos, né? Ela vai aprendendo a coordenar. Essa estruturação temporal que passa aí pelo ritmo, ela é fundamental para que a criança aprenda a organizar os seus movimentos dentro de um determinado intervalo de tempo. Quando a gente fala de movimentos coordenados, a gente está falando de um excelente diálogo entre todas as informações sensoriais que meu corpo está recebendo e todos aqueles movimentos que estão sendo produzidos, né? Então, essa comunicação entre essa informação aferente e a informação eferente, ela gera um movimento coordenado, e tudo isso passa pelo ritmo. Então, é fundamental, e a dança traz esse elemento, né? Que é sensacional, né? Então, a Gabi já trouxe, enfim, né, uma série de benefícios aí, para o trabalho com dança, com crianças, e aí a gente pode, né, não só com crianças, todo mundo dança, né? O Marcelinho acabou de trazer aqui esse exemplo dos Olímpicos, né? E é um movimento totalmente espontâneo, a gente faz isso o tempo inteiro, né? E é muito bacana porque ela traz esse elemento rítmico que é fundamental para a construção aí da coordenação dos nossos movimentos. Fantástico, fantástico. Ô, Renatinha, por que existe tanta resistência dos professores de educação física em trabalhar a dança na escola? Porque, para muitos profissionais de educação física, a dança é vista como algo à parte. E eu te digo que isso não foi ensinado assim na faculdade. Pelo menos na minha graduação, a dança era uma graduação voltada para a formação educacional, a dança estava no contexto. Mas sempre vinha aquele rótulo de que dança é para bailarina, dança é para profissional. E que na escola só se trabalhava o desporto ou brincar. Então, isso ainda vem como uma herança arraigada desses profissionais e que colocam esse tabu. E também, eu vou aqui botar o dedo na ferida, independente de qualquer coisa, tem muita gente que também se acomoda, porque é algo que tira você da zona de conforto, então você não quer, muitas vezes, como profissional, vencer essa barreira. E eu estou falando aqui uma profissional que foi nadadora, tá? Que não tinha muita habilidade para dançar e foi aprender a dançar na faculdade, e depois da faculdade frequentei uma escola de dança, então na fase adulta. Mas sempre tive essa vontade de dar algo mais para os meus alunos e também de me superar. Então, é uma jornada muito pessoal, mas ainda vejo e ainda coloco mais uma questão. Muito profissional, inclusive da escola, ainda faz uma distinção de gênero disso. Isso é para a professora de educação física, quando não é. Então, isso precisa, ainda que nós estejamos no século XXI, esse discurso está arraigado nos profissionais de educação física e também das direções de escola. Eu também preciso dizer isso. As direções de escola, as professoras regentes ainda colocam isso como uma tarefa só da educação física, que não é de todos. A dança é de todos, tá? E também colocam isso no escopo do feminino, do gênero do feminino. Então, esse discurso precisa mudar. Eu passo noites e noites aí conversando, às vezes com a Gabi, até altas horas, a gente partilha disso.
vem quebrando tabu. Tem muita gente quebrando esse tabu, tem, mas ainda é um processo lento dentro da educação física escolar. Muito, muito bem colocado, né? Eu acho que isso é importante. A gente precisa quebrar os paradigmas se a gente quiser andar com a atividade física, como outros setores da economia vêm andando, vêm se adaptando. Também a educação física ela precisa quebrar esses paradigmas. Ana, professor de dança, precisa ter experiência como bailarino para dar aula na escola? Vamos tentar quebrar esse paradigma. Me responda, minha querida. Então, foi o que a Renata falou. A dança é de todos e para todos, né? Então, assim, você precisa ter consciência do seu material humano que você tem, que é o seu aluno. Você não precisa de nada mais do que as valências físicas do material humano, que é o seu aluno, e conseguir entender que você tem que incentivá-lo a trabalhar a criatividade, o ritmo, a lateralidade, e com isso você não precisa ser exímio bailarino. Eu tenho a formação de dança, porém, através do meu entendimento que eu não precisava usar da minha técnica de dança para trabalhar a dança na escola, através da dança criativa, que é o Rudolf Laban aplica, né? Que é através de você criar com seu aluno as experiências, né? A forma, o trabalho do ritmo, da musicalidade, o trabalho de equipe, isso tudo, o próprio aluno pode trazer ou fazer uma coreografia muito melhor do que aquela que você mesmo inventa. Você estimulando ele, você traz com que ele, enquanto indivíduo, junte as sensações, os sentimentos, aquilo que ele está sentindo e transforma em coreografias maravilhosas. Então, não precisa você saber todas as técnicas de balé, de sapateado, de dança, para poder trabalhar a dança na escola. Porque a dança na escola, ela vem do lúdico, ela vem do alegre, ela vem de você, como você mesmo falou, aquele sentimento de que eu estou gostando do que eu estou fazendo. Como a Raíssa, na hora, ela parecia que estava brincando ali, gente, que é melhor do que isso. Que é você poder estar fazendo o que gosta, como gosta, e ainda ser premiado com isso. Então, assim, a dança na escola, ela tem que ser leve, ela tem que ser de uma forma lúdica, vontade de fazer, vontade de expressar aquilo que está sentindo. Então, não precisa ser bailarino para trabalhar isso. Precisa ter vontade, querer, né? E sair um pouco do Quarteto Fantástico, que na escola os nossos queridos amigos gostam muito de trabalhar. Sem dúvida nenhuma, o basquete, o vôlei, o handebol, né? E o futebol. Esse quarteto fantástico, gente. Claudinha, como a criança desenvolve a sua estruturação temporal? Então, pessoal, essa questão temporal, o tempo, ele é uma coisa que eu não pego. Então, ele é um conceito extremamente abstrato para a criança. E aí, como é que ela vai se apropriando disso, né? Ela vai se apropriando a partir da própria rotina dela. Por isso que a gente fala, né? Os avós falavam aquela coisa de vó, de bisavó, que falava, bebê tem que ter rotina, né? De mãe, enfim, e tem mesmo. Porque à medida que a gente vai apresentando para ele, agora é a hora, sei lá, de mamar, agora é a hora de trocar fralda, é hora de ficar um pouquinho acordado, é hora da papinha, ele vai organizando essa noção temporal. É por isso que depois, nas aulas com crianças menores, a gente vai apresentando essa rotina para as crianças. Quando a gente vai em escolas, é muito comum os professores escreverem a rotina do dia no quadro, né? Isso organiza a criança, ela começa a entender o momento que a mãe está próxima de chegar, o momento, enfim, que está próximo do recreio, da atividade, porque o tempo é uma noção muito abstrata. Agora, o que é muito bacana na dança é que ela promove essa organização temporal a partir de movimentos extremamente espontâneos. E a gente sabe que, primeiro, a criança tem que viver o conceito para ela, na verdade, para ela se apropriar daquele conceito, né? Principalmente quando a gente está falando de uma questão tão abstrata quanto o tempo. Então, se ela vive uma rotina, isso favorece essa consciência a respeito do tempo. E, além disso, tudo que passa pelo corpo, né? A dança passando pelo corpo dela, apresentando para ela essa organização temporal, é muito legal, porque aí ela vai construindo essa noção temporal. De verdade mesmo, somente lá na adolescência que o sujeito vai ter uma excelente organização temporal. Até então, ele vai vivendo isso no seu dia a dia, né? E
corporalmente. Então, mais um elemento aí importante para a dança apresentar para a criança. Fantástico. Renata, na sua opinião, dança na escola deve ficar restrita às datas e festas comemorativas? Não. Embora, né, seja um momento que as pessoas se alertam para isso, então, assim, quando você não tem essa prática, só de usar nas datas comemorativas já é um começo, tá? Mas é muito importante que isso faça parte mesmo do cotidiano das aulas, que você não tenha uma data para trabalhar isso, até porque você vai vencer barreiras também das próprias crianças. Então, se você incorporar nas suas aulas, como, por exemplo, todo mundo fala em parte inicial da aula, ou o antigo aquecimento, por que não fazer com dança, com música, com expressividade? Por que não montar uma aula historiada, uma aula historiada com as crianças, que use a música como pano de fundo e eles possam se expressar? Por que não usar os materiais que a gente tem disponíveis, como, por exemplo, bastões, bolas, arcos, fitas, e colocar uma música e pedir para que eles interajam com esse material? Isso é uma super dica. Então, para esses tempos de retorno pandêmico, você não pode trocar de material. A criança tem que ficar com o material do início ao fim. Por que não fazer várias interações com esse material, inclusive rítmicas, inclusive musicais, onde eles possam criar as suas próprias coreografias, dançando com os materiais ou interagindo com esses materiais dessa forma? Então, quando você começa a familiarizar com esse tipo de contexto, fica até mais tranquilo essa caminhada para a festa comemorativa, onde existe uma exposição para terceiros, onde existe aquela questão de vou me apresentar. Às vezes a festa pode ser interna, mas o fato de se apresentar para os outros colegas, para as outras turmas, o próprio ensaio, né, se torna algo para algumas crianças uma pressão, né? Então, isso tem que ser trazido para essa criança, como a Gabi colocou muito bem. Ele tem que ser leve, porque ele tem que fazer parte do cotidiano, ele não é um evento excepcional. Eu não preciso esperar uma festa comemorativa chegar para falar de dança, para movimentar esse corpo dessa forma diferenciada. Ao contrário, eu tenho que tornar isso cada vez mais próximo do cotidiano, do dia a dia dessa criança na escola, na sala de aula, em qualquer ambiente da escola. Porque a música, ela é uma linguagem que vai para além do verbal, né? Então, ela traz, a gente já deu vários exemplos aqui, ela traz essa liberdade, essa contextualização diferenciada, e principalmente ela dialoga com a cultura daquela pessoa, daquela criança, daquele país, daquele estado, daquele bairro, daquela situação, daquele arredor daquela criança. Então, isso precisa ser trazido, porque isso é identidade. Então, é muito importante que a gente pense nisso antes da festa comemorativa, tá? Nesse corpo que se expressa através da dança. Muito bom, pessoal. O programa Crianças em Movimento, toda segunda-feira nas redes sociais do Cuca Beta, da Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues. Hoje a gente recebendo a professora Ana Gabriela Izquierdo aqui falando sobre dança na escola. Mas, olha, minha cabeça ainda continua explodindo aqui por causa da Olimpíada. Eu estou no maior hype para o Paralímpico, que vai começar já já. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para a Ana, falando sobre Jogos Olímpicos. Porque em Paris, daqui 3 anos, vai entrar a grande modalidade que chega, que se torna olímpica, é o breakdance, né? Uma dança de rua, que vem aí agora como esporte olímpico, Ana. Ana, eu queria saber qual a importância da dança agora como um agente de transformação social. Então, pegando o link até que a Renata falou, né? A dança consegue transformar coisas e momentos simples em arte. Então, um simples você estar com uma fita, estar numa cadeira, estar com o bichinho, né? Vamos supor que você recebeu, que a Raíssa recebeu lá na hora, que ela olha, que ela volta, que ela dialoga com aquele bichinho, né? Com a própria medalha, que ela salta, que ela brinca. Aquilo tudo que você transforma, quando você coloca movimento e com felicidade, com alegria, isso aí você está dançando.
Então, justamente quando você pergunta para a Renata se tem que ter momentos específicos, né? Até mesmo os Jogos Olímpicos, como você falou, precisa desse momento específico? Não. Precisa ter um processo, né, em que isso é enquadrado, isso é inserido, e você vai transformando, né, o indivíduo, ele, enquanto corpo, mente e emoção, nesse interim de movimentos que é a dança. Então, em cada movimento que você consegue colocar, se expressar, né, através de música ou não, pode ser com barulhos, pode ser com somente o sentimento, você consegue botar para fora, você transforma tanto a vida desse indivíduo, como ele interage com o outro, como ele interage com o próprio meio. Então, isso faz com que seja uma transformação social, tanto para ele quanto para todos. E que venha, além do break, muito mais outros, né? Sim, sim, sim. Existe uma história aí da dança de salão aí, isso já em 2000, em Sydney, quase entrou como esporte aí, de demonstração. Quem sabe em 2032, já que vai ser em Queensland, né? Vai ser em Brisbane, a próxima Olimpíada em 2032. Claudinha, como é que o trabalho com dança pode auxiliar a criança a construir a sua orientação espacial? Então, gente, assim, a dança, na verdade, a criança ela não fica parada, né? Muito pelo contrário. Eu acho, tem uma questão que acho que é importante, as meninas estavam falando dessa questão da importância da espontaneidade, enfim, elas falaram também da questão da linguagem. A gente tem uma relação de afeto tão forte com a dança, né? Se a gente for pensar, desde os acalantos, a nossa mãe está dançando, né? Na hora que ela está realizando o acalanto com a gente, desde a fase intrauterina, né? A gente está lá dançando dentro de um líquido, enfim. Então, isso, na verdade, é natural, né? Isso vem com a gente. Agora, especificamente a respeito dessa questão do espaço, quando a gente fala de orientação espacial, tem 3 vias que são importantes para a criança se estruturar nesse espaço. A primeira via é assim, eu entender quanto de espaço o meu corpo ocupa, né? Então, se eu estou falando de um espaço, qual é o tamanho do meu corpo nesse espaço? Porque se eu não tiver essa noção, eu não consigo me desvencilhar dos outros, me desvencilhar dos materiais, enfim. E isso tudo é uma construção. E a dança é muito bacana, porque ela proporciona isso, né? À medida que a criança vai se movendo espontaneamente, enfim, ela vai organizando esse corpo no espaço dela. A gente sabe, por exemplo, a criança pequenininha, ela trabalha com uma noção que a gente chama de autoespaço. Então, ela entende que o espaço dela, o corpo dela só é possível de se movimentar, enfim, até onde o corpo dela é capaz de se estender. Depois, aos pouquinhos, ela vai, então, construindo toda essa noção do espaço geral, que é além do que o próprio corpo dela ocupa, né? O outro elemento que é importante nessa estruturação toda de espaço é a gente entender como é que a gente projeta o nosso corpo nesse espaço externo, né? A criança pequenininha, essa projeção, ela é toda linkada ao próprio corpo dela. Então, ela vai entender o que está à frente, o que está atrás dela, a partir do próprio corpo. À medida que ela vai crescendo, ela vai considerando essas direções em função do espaço. Isso, embora esteja na minha frente, está atrás do meu amigo e assim por diante. E pensem, gente, em toda uma construção coletiva aí de dança, o quanto isso favorece, né? Na hora que a gente vai propor esse tipo de atividade para as crianças, isso é incrível. A própria quadrilha na festa junina, né? Quanto de organização espacial que tem naquilo tudo, já que, pelo menos a quadrilha, a gente é obrigado a trabalhar na aula de educação física todo ano, né? E depois, finalmente, todas as questões de direção. Então, o frente, o trás, o lado e assim por diante, né? E a criança pequena, essa noção de direção dela, ela ainda é muito imprecisa, porque essa noção de direcionalidade, que é a consciência que ela tem, que os dois lados do corpo dela, embora sejam iguais, eles podem trabalhar de forma assimétrica, né? Essa construção, ela vai construindo essa construção da lateralidade, né? E aí depois, o que ela vai fazer? Ela vai projetar essa lateralidade no espaço, que é a direcionalidade, e que é fundamental, inclusive, para a alfabetização. A criança, por exemplo, que não tem uma boa direcionalidade, ela não consegue saber a diferença entre o B e o D, porque o que difere o B do D, né, no bastão, é a haste.
E a dança também promove essa questão da direcionalidade. Então, tudo isso a gente ganha dançando, propondo aí atividades com danças, atividades rítmicas para as crianças. Renata, como é que você acredita que as crianças maiores e adolescentes devem ser atraídas para a dança na escola? Já que nessa idade eles apresentam resistência para participar até das aulas regulares. Então, é uma idade difícil para tudo, né? O profissional de educação física escolar, primeiro tem que ele tem que gostar dessa faixa etária, que a gente fala de crianças maiores, são crianças do 5º ano em diante, né? É o final do Fundamental 1, entrando para o Fundamental 2 e chegando até o ensino médio, mas a gente já são jovens, né? Já são adolescentes para jovens. Então, essa fase do 5º ano, 6º ano, 7º ano, ele já tem uma tendência a fugir de tudo que os expõe. Então, a primeira coisa que o professor tem que entender é ter essa empatia por eles e não colocar performance na dança. Não tem que ser uma dança para performar. Tem que ser uma dança para comunicar o que eles sentem. E eu sou uma professora dessas faixas etárias. Eu dou aula para essas faixas etárias, do 5º ano, 6º ano, né? A Gabi também pega essa faixa. É muito interessante quando você encontra um profissional que entende isso, que a adesão é maciça. Se vocês me perguntarem se eu tenho dificuldade para os meus alunos dançarem, não tenho. Mas no início do ano, eu tenho. Se eles não foram meus alunos das outras séries que eles tiveram e vieram de outros profissionais ou de outras escolas, eu tenho. Então, eu vou trabalhando com eles. Primeiro, eles têm que serem ferramentas para a gente trabalhar. Então, que música vocês gostam? Começa por aí. Que música? Não é a música que eu gosto, é a música que eles gostam. Isso já parte de uma identidade deles. A partir disso, vamos entender o que essas músicas estão comunicando, seja ela em inglês, seja ela em português. O que eles estão querendo trazer? Vamos analisar a letra dessa música, vamos trazer emoção para isso. E depois, a Gabi tocou num assunto que eu acredito muito, na colaboração deles. Então, quando eles trazem, por exemplo, o funk, que foi tão brilhantemente representado por Rebeca, né, nas Olimpíadas, e as pessoas estão entendendo, né, a potência musical que o funk é, apesar de ainda terem preconceitos, tem letras fortíssimas, o rap tem coisas fortíssimas, e eles têm uma própria dinâmica corporal e rítmica dessas músicas, dessa cultura. Quando você bota para tocar essa música numa sala de aula, é automático. Eles se levantam e começam a fazer. Por que não incorporar isso nos sistemas coreográficos, onde eles trazem? Então, assim, quando você constrói isso com eles, quando é algo que pertence a eles, do início ao fim do processo, eles participam mais. É muito mais difícil eu chegar e impor. A própria quadrilha, Cláudia e Marcelo, eu faço uma quadrilha que mistura ritmos de outras músicas. A gente chama de quadrilha maluca, né? Então, entra funk, entra sertanejo, e isso faz com que eles falam para mim, Renata, ou professora, a gente poderia fazer esse passo? Eu mostro aí. Vamos fazer. Quando alguém está com dificuldade, eu não digo você errou. Ó, o seu colega está aqui, faz com ele, e trabalhar também em dupla, em trio, sozinho, onde não existe uma padronização. Isso ajuda muito no processo. Então, eu estou dizendo que isso é uma experiência que eu vivo e me ajuda muito. E outra coisa, eu também não tenho pudores. Então, eu faço junto, do meu jeito, que não sou bailarina, não sou dançarina, eu também erro, eu também tenho um corpo que se expressa diferente, e é muito bacana quando eles viram e falam assim, caramba, que eu falo assim, faz o passinho aí eu tento fazer. E quando eles me veem errando e tentando acertar, é um exemplo. E aí, quando eu acerto, eles falam assim, caramba, professora, você mandou muito bem. Então, isso dá um pertencimento de, se eu posso, vocês também podem. Então, eu não desisti de aprender, vocês não vão desistir de aprender. E eu coloco um processo, não é que eu sou igual a eles, não é isso, mas eu coloco um processo tão falado aqui, de equidade. Eu também tenho minhas dificuldades, eu preciso de vocês.
como vocês também precisam de mim. E isso muda tudo, muda a relação, muda tudo. E isso envolve mais essa moçada. Eu posso dizer de carteirinha, meus alunos dessa faixa etária, eu tenho uma adesão 100% da minha turma, porque um vai contaminando o outro para o bem. E é isso que importa. Fantástico. Você falou, e a Ana também, né? Vocês falaram da colaboração, e você traz um ponto que é fazer com, em vez de fazer para. E eu tenho falado muito isso. Hoje a gente não faz mais para, a gente faz com. Que muitas vezes, quando a gente vai fazer para, parece que é uma coisa nossa que a gente quer passar para o outro, né? E não... Só te cortando, Marcelinho, queria completar uma fala que eu acabei não fazendo. Mesmo que o processo final não seja aquela dança lindíssima, o que vale é o que foi construído. E eles têm que achar aquilo tem que ter significado para eles, não para mim, não para quem está assistindo. E por ser feito por eles e ter significado para eles, vem carregado de história, de emoção. E aí se torna lindo, porque é uma arte completamente genuína deles. Exatamente. Não, fantástico, fantástico. Gente, esse programa tá bom demais, tá bom demais. Eu falo isso porque, chegou o momento dos 60 segundos, sim, quase o nosso último quadro desse programa de hoje, que está sensacional, com a Ana Gabriela Izquierdo, e começar com a nossa convidada. Então, Ana, você vai ter 60 segundos para completar essa frase. Ana, oferecer a dança para as crianças é... Primeiro de tudo, é uma atividade física, que faz com que ele se movimente, com que melhore a postura, a questão da cardiorrespiratória, tudo isso em si, sendo uma atividade física, libera endorfina. Liberando endorfina, melhora a autoestima. Ele se vê melhor, ele convive melhor, interage melhor e se socializa melhor. Então, a dança, fazendo isso tudo, faz com que ele seja um indivíduo integral melhor, de corpo, mente e emoção. Fantástico, fantástico. Sim, é a vez dela. Claudinha, oferecer a dança para as crianças é? Então, eu acho que é uma oportunidade de diversificar a linguagem, de trabalhar afeto, de trabalhar expressão e da criança se movimentar. Muito bom, muito bom. Renata, oferecer a dança para as crianças é? Além de tudo isso que as minhas companheiras falaram, é oferecer protagonismo para essas crianças, que elas precisam desse protagonismo e, acima de tudo, que elas possam se descobrir, né, e serem felizes. Como diz a Gabi tem um lema, tá? Que é quem dança é mais feliz. Então, vou pedir emprestado isso aí para completar. Fantástico, fantástico. Eu vou ser o chato, né, gente? Eu vou ser o chato, eu vou ter que acabar com esse baile de conhecimento que vocês deram aí durante esses 50 minutos aqui, que foi fantástico, né, gente? Foi sensacional. A dança é de todos e para todos. Olha, acho que hoje eu vou passar a tarde explodindo a cabeça pensando nisso. Mas eu quero só agradecer, Ana, muito obrigado pela sua presença, foi sensacional poder te conhecer o seu trabalho, um pouquinho do seu trabalho, e tenho certeza da nossa audiência vai amar a sua fala. Minha querida, é com você as suas despedidas. Então, eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui compartilhando conhecimento, saberes, né? Toda vez que a gente passa um pouquinho aquilo que a gente acredita, a gente aprende 2 vezes, né? Que a gente passa e entende o que foi dito, e toda vez que a gente explica de uma outra forma. Eu adorei, só tenho a agradecer, né? Muito obrigada, Renata, Claudinha e Marcelo. Um beijo, até a próxima. Até a próxima, e sem esquecer, que a Renata falou, quem dança é muito mais feliz. Quem dança é muito mais feliz. Gente, é sensacional esse programa. Claudinha, suas despedidas, minha querida. Ai, gente, eu estava com saudade desse formato, sabia? Fazer a série dos Olímpicos foi uma delícia, mas esse bate-papo aqui é muito bom, né? Que delícia. Ana, super obrigada pela tua presença aqui hoje, foi muito especial. E Marcelinho e Rei, até a semana que vem, né? Renatinha, suas despedidas, minha querida. Bom, esse programa não poderia termos escolhido melhor convidada para reiniciar essa série, dizer que semana que vem tem mais,
E sigam a Ana Gabi nas redes sociais para vocês se inspirarem, porque ela dança até na varanda, tá, gente? Ela dá aula... Eu pego várias inspirações para as minhas aulas de educação física seguindo a Ana Gabi, tá? Então, um beijo e até a próxima. Gente, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência. E eu vou aqui fazer um plágio igual a dança. Esse programa, o Crianças em Movimento, é de todos, é para todos, pessoal. Então, até semana que vem com mais um programa Crianças em Movimento. Beijos, tchau, tchau!